a alimentação, ela traz muito autoconhecimento, assim, para a gente, porque é isso, a gente, dependendo do que a gente come, a gente vai pensar uma coisa, a gente vai agir de um jeito. Uhum. Eu acredito muito nisso, assim. O nosso intestino, ele é o nosso... Agora os cientistas já dizem que é o nosso, não é nem o segundo, é o primeiro cérebro, sabe? E tudo isso tem a ver com o que falamos na medida em que a gente vai subindo níveis de estresse, se desconectando da gente, porque o humano conectado consigo atende suas necessidades. A necessidade de descanso, a necessidade de alimento, de movimento, a necessidade de afeto, a necessidade da relação. Então, numa sociedade de produção como a nossa, nós fomos nos desconectando e fomos sendo ensinadas e ensinados que você tem que oferecer o seu melhor para o trabalho e as suas sobras para as outras áreas da sua vida. Olá, eu sou Ediane Ribeiro e te dou as boas-vindas ao podcast Alma Talks. Essa é a temporada Entre Traumas e Travessias, em que eu converso com as minhas convidadas e os meus convidados não só sobre suas travessias profissionais, mas também sobre suas travessias internas, emoções, sentimentos, motivações e tudo aquilo que nos atravessa. Nesse episódio, eu tenho a alegria de receber uma mulher que está propondo uma certa revolução na forma como nós entendemos a relação entre alimento, saúde e sociedade. Ela é chefe de cozinha, mestra em ciências gastronômicas, comunicadora para programas de TV e rádio, autora best-seller com 8 livros publicados, fundadora do Instituto Comida e Cultura, que promove educação alimentar. E, além de tudo, dona de um sorriso que, quando se abre, ilumina não só o rosto dela, como tudo à sua volta. Hoje, eu converso sobre o que alimenta o corpo e a alma de Isabela Giordano Gil Moreira. A Bela Gil, minha gente! Bem-vinda! Que prazer te receber aqui, Bela! Eu sou muito, muito sua fã. Eu também. Admiro muito o seu trabalho, acho que você traz um recorte, né, na psicologia, da psicanálise tão importante, que são os traumas, né? Que, querendo ou não, todo mundo tem, a gente só tem que aprender a lidar com isso, tolerar isso de alguma forma. Então, muito obrigada por ressignificar os nossos traumas, mesmo que de longe você faz muito. Muito obrigada. Saiba que a recíproca é verdadeira. Eu acompanho muito do teu trabalho. Mas antes de começar a falar em trabalho, eu queria falar sobre a pequena Bela. Podemos falar sobre a Bela lá de trás? Vamos. Ai, meu Deus. Tá bom. Por quê? Isso aqui é um podcast, uma entrevista ou um divã? Por que você aceitou um podcast com psicóloga? Porque, Bela, você cresceu num ambiente cercada por cultura, música, artistas, arte, grandes artistas, né, do nosso país. E, para muita gente, isso pode parecer natural produzir alguém extrovertida, expansiva. Mas eu já te ouvi falar que você foi uma criança tímida. Sim. É isso mesmo? Muito. Me fala um pouquinho da travessia dessa Bela tímida para hoje uma mulher que coloca sua voz no mundo, que se comunica de forma tão autêntica sobre as suas escolhas, sobre o que você acredita. Olha, eu acho que tem 2 recortes, assim, para falar dessa travessia. Eu vou dizer primeiro que eu sempre fui tímida, mas muito extrovertida em ambiente que eu me sentia muito segura. Tá. Onde eu estava, então assim, com as minhas amigas ou com o pessoal da minha família, em lugares e situações que eu me sentia bem, confortável, eu era muito divertida, assim, e muito para fora. Mas, então, assim, o que acontece? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com a TV, eu comecei por um assunto que eu dominava, que eu me sentia muito confiante e muito segura. Então, isso nunca me travou, sabe? Foi através da minha confiança com o meu trabalho, com o que eu falava, essa segurança
fez com que eu conseguisse me expor, fez com que eu conseguisse me comunicar. E aí, por surpresa da vida, me identifiquei com esse lugar de comunicadora, de apresentadora. As pessoas, assim que eu comecei a trabalhar com a televisão, as pessoas falavam, nossa, a câmera gosta de você. E aí eu acho que eu também gosto da câmera. Uhum. Então, foi um casamento muito, muito perfeito, assim, muito que se deu, acho que, né, respondendo a sua pergunta, essa travessia foi muito orgânica, foi muito tranquila. O que me ajudou, assim, que segurou minha mão para essa travessia foi a segurança do meu trabalho. E você falou várias vezes a palavra segurança, que é uma palavra muito importante para a gente que trabalha com trauma, porque a gente diz que a segurança é o tratamento em trauma. Entendi. Porque o trauma nos rouba a sensação de segurança. Exatamente, sensação de segurança. Exatamente. E só voltando, porque eu falei, tem eu posso ir por dois caminhos, assim. Um outro seria... Ontem eu estava fazendo um programa, o Saia Justa, e a gente estava falando sobre a síndrome da menina boa. Tá. E eu sempre fui um pouco essa menina, não por uma imposição de educação, assim, seja boazinha, seja isso, seja aquilo, mas eu era taxada, sabe? Como, não, a Bela é tão fofa, é meiga, é doce. E aí eu fui internalizando isso, eu fui ouvindo isso e trouxe isso para minha vida como se essa fosse a minha personalidade, sabe? E a questão é, pra gente... quando a gente se torna essa pessoa, essa menina boa, a gente sempre coloca, em primeiro lugar, a necessidade e o desejo do outro. Né? E a gente vai, muitas vezes, se anulando, a gente vai se perdendo da gente. E esse processo, assim, me libertar disso, me libertar desse aprisionamento, assim, de ser, tipo, a perfeita, de não desagradar, de não querer me colocar em situações de conflito e etc., eu me libertei. Eu consegui me libertar disso com a terapia e a análise. Foi fundamental. Então, só para dizer que, ao mesmo tempo, né, que essa travessia ela se deu por esses dois lugares, assim, tanto pela confiança e segurança no meu trabalho, no que eu faço, no que eu muito estudo. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de passar conhecimento. Então, acho que tiveram esses dois caminhos, a segurança do meu trabalho e a terapia. Olha, você falou várias coisas que eu poderia ir para agora, por vários caminhos. Mas antes de falar no trabalho, um dos seus livros mais recentes, Quem Vai Fazer Essa Comida, dá muito essa noção do seu estudo, né? Porque ali você dá nomes, números, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas antes disso, tem outra coisa que me chama a atenção quando você faz essa descrição, que você falou, eu era extrovertida em alguns lugares. Sim. Com a minha família, com os meus amigos. Eu me identifico muito com isso, porque eu fui uma criança muito tímida, muito retraída, assim. Eu era uma criança que seria considerada com mutismo seletivo, assim, que não falava até quase 8 anos de idade. Na escola, aquela, tipo, fala alguma coisa, lê um negócio. Eu quase me escondia, assim, não. E uma coisa que eu tenho dito muito nas minhas comunicações é que demorou muito tempo para eu entender que eu não era tímida, eu era assustada. Olha. E aí você falou sobre segurança, assim, porque o olhar do outro me assustava. E aí, quando você fala eu fui internalizando que eu era boazinha, que eu tinha que atender às expectativas das outras pessoas. Sim. E o olhar do outro é alguma coisa muito importante pra gente desde que nascemos, porque a gente depende do outro, né? Os humanos, eles se reconhecem no vínculo. Sim. Só que o olhar do outro, ele pode ser ao mesmo tempo lugar de amparo e de desamparo. Pode ser esse lugar que às vezes nos tensiona, nos pressiona. E você falou duas coisas que eu queria puxar de assunto. Essa liberdade para desagradar, o lidar com não controlar, desagradar, lidar com
não tentar controlar a percepção das outras pessoas ao nosso respeito, que é algo muito importante num processo de autoconhecimento. Sim. E a outra coisa é, você, nesse seu processo que você descreveu pra gente, você foi assumindo as suas escolhas de uma forma, me parece, muito consciente. Me parece que você tem muita clareza das suas escolhas e as defende com muita autenticidade. Que é outra coisa que está muito vinculada ao nosso bom desenvolvimento, né? Eu falo que o trauma rouba a autenticidade, ritmo e movimento da gente, interno. Sim. E você traz nas suas comunicações essa autenticidade. Muitas vezes é criticada por isso. Né? Já virou meme várias vezes. E aí, como é lidar com esse olhar hoje, trazendo da bela criança para hoje, que muitas vezes olha para as suas escolhas e com crítica e julgamento? Isso é muito interessante, assim, você começou a falar sobre o olhar do outro, né? E quando a gente se torna uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, parece, assim, pelo menos na minha percepção, parece que as pessoas acreditam que a gente vai ser muito afetado pelo olhar, pelo julgamento, né, do público. Só que na minha vida não é bem assim. Eu ligo muito mais para críticas e falas e olhares e julgamentos de quem está perto de mim, de quem me conhece, de quem... Então, assim, essas críticas, principalmente as críticas que eu recebia, que são vazias, sem argumento, sem... Eu acho que fala muito mais da pessoa do que do meu trabalho. Então, eu não ligo para o que falam. Enfim, quando não é uma crítica construtiva, quando não tem fundamento, sabe? Eu falo, gente, a culpa não sou eu, o problema não sou eu, é inclusive a pessoa que talvez não tenha conhecimento suficiente do meu trabalho para poder criticar de uma maneira, sabe, aprofundada, ou de uma maneira que seja construtiva para os dois lados, né? Tanto para a pessoa quanto para mim. Então, isso, eu não tenho problema com esse tipo de julgamento. Mas eu preciso... Eu sou muito sensível a críticas e julgamentos de quem está do meu lado. E eu gosto, assim. E uma coisa que eu ouvi você falando já é que é importante... Assim, é uma balela quando a gente fala, a gente não liga para o outro... Opinião de ninguém, para a opinião de ninguém. Eu não só não ligo, assim, eu ligo e eu gosto. Eu gosto de saber, eu preciso da validação de... Eu acho que isso também está dentro da síndrome da menina boa. Assim. Eu preciso da validação de pessoas que estão ao meu redor para eu ter, sabe, segurança e enfim, continuar fazendo o que eu... Seguir o meu caminho, sabe? Isso, para mim, é muito importante. Eu não preciso de muito o aval de muitas pessoas. Basta minha mãe para alguma coisa. Basta meu companheiro para outra, meus filhos para outra. Eu sempre, alguma coisa, alguém, minhas amigas, no meu processo de separação, por exemplo, as minhas amigas foram fundamentais, assim. Eu jamais conseguiria me separar calada. Eu não sou dessas, sabe? Eu tenho, tipo, eu tô pensando o que você acha? Mas eu preciso desse... É engraçado. Eu fui para outro lugar, né? Porque, não, mas é ótimo esse caminho que você pegou, porque me instiga a gente falar sobre a importância dos relacionamentos para a saúde também. Eu não ligo mesmo, assim, para o que o povo fala, sabe? É muito mais interno, assim. São as pessoas que estão no seu afeto. As pessoas que estão no meu afeto. Que me afetam. E que te afetam. E eu acho que é muito isso, porque quando eu falo, né, impossível não ligar para a opinião de ninguém, é porque a gente se constrói nas relações. Sim, sim. Né? Então, o olhar do outro também nos diz um pouco quem nós somos, em alguma instância. Muitas vezes a gente tem que bancar o desconforto de
não nos adaptarmos às expectativas das outras pessoas, mesmo as pessoas que nos amam. E aí talvez seja mais lidar com esse desconforto. Ai, é muito difícil, Diane, é com muito esse difícil. continente de desconforto, que às vezes vai ser, eu entendo a sua opinião, mas o que é mais autêntico para mim nesse momento é uma outra coisa. E isso vai dar desconforto. Dá desconforto, e eu descobri que o meu desconforto, ele mora no medo e na culpa. Medo e culpa. São as emoções. As emoções que eu sinto quando eu me coloco em primeiro lugar, sabe? Quando eu me coloco como prioridade. Quando eu digo um não, o medo de decepcionar. Eu acho que é o decepcionar. Mas por que você está com medo? Você acha o quê? É o medo da rejeição, sabe? E a culpa de estar desagradando, de estar mexendo na emoção do outro. Eu falo, gente, mas eu não sou responsável pelo que o outro está sentindo 100% do tempo. Eu não posso ser. Mas é muito difícil. Nossa Senhora. Eu acho que é um trabalho para a vida toda, porque realmente a gente está numa cultura de muito emaranhamento emocional. Assim, a cultura brasileira é uma cultura de bastante emaranhamento emocional, né? Em geral, a gente cresce numa ambientação, seja com pai, mãe, quem faz esse papel, numa ambientação em que a cultura ensina que você tem que agir de tal forma para deixar as pessoas felizes ao seu redor, confortáveis. E acho que sendo mulher, mais ainda, né? E eu ia fazer exatamente esses recortes. Sendo mulher mais ainda, porque nós somos ensinadas a manter a harmonia no ambiente. Então, as mulheres funcionam um pouco como esponjas emocionais dos seus ambientes. É verdade. Porque muito antigamente tinha essa coisa, né? Às vezes o pai chegava estressado dentro de casa e aí ia, não, deixa seu pai quieto, deixa seu pai, não sei o quê. Então tem um aprendizado aí que ele é das nossas histórias individuais, sem dúvida, mas também muito atravessado pelo coletivo, do que a gente vai aprendendo sobre o quão somos responsáveis pelas emoções dos outros e nos moldando, né, a isso. E eu acho que tem um caminho, você falou duas coisas que eu queria retomar, tem um caminho que é entender que a gente não é responsável pela emoção do outro, mas que a gente se relaciona com o outro. Porque a autenticidade também não é ir pro mundo, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, eu digo o que eu quero. Não é ser narcisista, basicamente, tá? Você pode ser autêntico e não narcisista. Exatamente, que tem essa confusão, às vezes, aí nas redes sociais, atualmente, de que você pode estar no mundo sem se relacionar com o que o mundo te afeta. Não, você vai em relacionamento com o mundo, porque vínculo é muito importante para nós, para a saúde. A gente sabe quanto isolamento é uma questão, né? Eu não queria te cortar, mas já te cortando, mas trazendo essa questão da autenticidade, né? Porque eu tenho... Minha memória, assim, é um negócio. Eu gosto disso. Eu tenho uma péssima memória. Mas, então me veio essa questão da autenticidade que você colocou. Eu sou uma pessoa autêntica e eu sinto que eu sou uma pessoa autêntica e isso eu sinto que é o meu propósito, sabe? É um dos meus propósitos de vida, assim. Eu gosto de buscar conhecimento, novidade, informação, coisas que estão ali meio... Sabe, tá aqui na nuvem, você capta. E aí eu sinto que eu tenho esse propósito de comunicar, falar, apresentar as novidades, alternativas, conceitos novos, ideias novas. Não necessariamente são novas, né? Estão aí, são faladas há muito tempo e conhecimentos de geral, assim. Mas eu gosto disso, eu gosto da novidade, de chacoalhar um pouco, da pessoa me ouvir e falar, opa, tanto pro bom ou pro ruim, tipo, nossa, nunca ouvi isso, que maravilhoso, ou, que maluca, mas eu acho isso legal, entendeu? Então, tipo, quando você trouxe essa questão da autenticidade, é o que me move, sabe? Como pessoa, como profissional, eu amo isso. Eu gosto de aprender, eu gosto da novidade, eu gosto do sentimento de ser surpreendida com uma ideia.
uau, isso é muito bom. É o tesão da minha vida, assim. Eu vou pegar por aí, depois a gente volta lá no relacionamento. Tá bom. Que você falou uma coisa que ainda está aqui na minha nuvem, que eu não conseguiria sofrer calada, essa etapa desafiadora. Sim. Né? Que é essa coisa da gente buscar o amparo nos momentos desafiadores. Mas eu queria ir para esse lugar da autenticidade, do tocar o outro, porque tem muito a ver com o teu trabalho. Né? Você é uma grande voz que começa como uma voz ligada à alimentação saudável. Eu queria entender como é que isso chega na sua vida. Você sempre foi da alimentação saudável ou não? Como é que isso chega? E que hoje é uma voz muito ampliada desse lugar, porque hoje você debate e leva adiante vários outros assuntos importantes que têm uma interface com a alimentação, mas que ampliam a nossa forma de pensar a sociedade, né? O feminino, o trabalho doméstico, que são temas que atravessam um dos teus livros mais recentes, quem vai fazer essa comida. Então, e esses temas são temas que muitas vezes você traz essa opinião que as pessoas falam, opa, tem uma coisa diferente aqui e causa afetos nas pessoas. Exatamente, diferentes afetos. Diferentes afetos. Sim. A alimentação, ela chegou na minha vida, assim, a alimentação saudável, ela teve, acho que sempre presente em casa, porque meu pai foi macrobiótico por muitos anos, então eu sempre via ele comendo, assim, na cumbuquinha, o arrozinho integral com hashi, mas criança, né, enfim, classe média, ia para as redes de fast food, tinha uma vida... na falar classe média, vão me matar, né? Classe média alta. Não sou classe alta, não, porque não sou os 140 mil milionários do Brasil que vou... Não. Precisa trabalhar ainda, Bela. Preciso trabalhar. Tá. Não, mas o que eu quero dizer é que, não, assim, sempre tive acesso e a gente tem essa cultura, né? De comida de criança, ser, né, uma coisinha de besteira. Então, comia... Tinha uma alimentação que tinha ali os seus ultraprocessados de vez em quando, rede de fast food e tal, mas a base, né, sempre teve ali, era super saudável. Mas quando eu comecei a praticar yoga, eu mudei completamente a minha alimentação, porque o meu corpo foi naturalmente rejeitando, assim, certos alimentos, e eu achei isso muito maravilhoso, porque não foi nada forçado. Você tem que parar de comer isso, você tem que... Não, naturalmente eu fui, né, tirando certos alimentos da minha rotina, ultraprocessados, reduzi o consumo de açúcar, tirei a carne, e foi muito gostoso, assim, a sensação que eu tinha, né, sentir a mudança da alimentação no meu corpo, no meu dia a dia, foi muito bom, sabe? Eu me sentia, o meu foco está diferente, meu equilíbrio está diferente. Na prática de yoga, eu percebia muito isso, sabe? A prática me fez sentir como... perceber como a mudança na alimentação estava me fazendo muito bem. E aí eu mantive, porque, né, a gente não mexe em time que está ganhando. Exato. Então eu mantive essa alimentação. E aí quando eu fui morar fora, eu já estava morando sozinha e eu queria cozinhar, eu queria comer, na verdade não necessariamente queria cozinhar, mas eu queria comer bem. E aí eu não ia, enfim, eu tinha que aprender a cozinhar. E aí eu aprendi a cozinhar e fiquei também, assim, muito impactada com essa possibilidade, essa mágica, gente. Você abrir uma panela, tem um feijão maravilhoso. Tem um quê de empoderador a gente para fazer o nosso próprio alimento, né? É muito empoderador e muito... te dá uma autonomia, né? Que é fundamental, assim. Você saber... plantar, você saber cozinhar, você saber costurar, você saber fazer as coisas, né, básicas da vida, te dá uma sensação de, cara, te dá segurança. Né? Te dá segurança. Então, me pegou por esse lugar também a cozinha, sabe? Me deu uma segurança maior, como em tudo. Então,
foi isso, a alimentação saudável entrou na minha vida nesse lugar pela prática da yoga, que eu falo prática de, né, por mim foi através disso, mas eu acho que pode ser para outras pessoas, né? Pode ser, eu sinto que exercício físico, qualquer um que seja, ajuda muito a gente ter autoconhecimento. E um autoconhecimento corporal, sabe? Que ajuda muito a gente com a alimentação. Pelo menos é a minha percepção, assim. Enquanto você falava, eu estava pensando exatamente nessa palavra, em autoconhecimento. E até em autoestima, sabe? Porque quando você falou agora, dar conta, né? Você fazer coisas básicas que te ajudam a se sentir capaz de dar conta dos desafios que a vida te apresenta. Exato. E tem um autor de autoestima que chama Nathaniel Branden, já falecido. Ele estudou autoestima durante muito tempo e a definição de autoestima dele é uma que eu gosto muito porque ela é uma definição muito concreta. Ele diz que autoestima é essa sensação de confiança de que nós somos capazes de dar conta dignamente dos desafios que a vida nos apresenta. Ele coloca no lugar de uma experiência. Enquanto você falava, eu lembrei muito disso. E lembrei também do quão o autoconhecimento, para as filosofias orientais, por exemplo, ele envolve esse tripé corpo, mente e espírito. Exato. Né, que o Ocidente dividiu um pouco, aí o corpo ficou com a medicina, a mente ficou com a filosofia, a psicologia e o espírito com as tradições religiosas. Exato. Mas que as tradições orientais, as tradições ancestrais, povos originários, as tradições africanas, existe uma integração nisso quando a gente pensa em autoconhecimento, né? Exato. E você trouxe alguma coisa que me lembra a minha própria história, porque a minha mudança de alimentação, ela também acompanhou um processo de autoconhecimento. A alimentação para você é uma ferramenta de autoconhecimento também? Completamente, completamente. É isso, acho que a gente... É porque a gente muito o que a gente come. Eu faço até um adendo, na verdade, com essa frase, que não é minha, né? Uma frase super, super conhecida, acho que agora eu não vou saber exatamente de quem é essa frase, mas a gente não só é o que a gente come, mas a gente é o que a gente digere. Isso é muito bom. É o que a gente absorve. Porque a gente come, muita coisa vai embora depois. Mas a gente é aquilo que a gente absorve. E eu acho que a alimentação, ela traz muito autoconhecimento assim, para a gente, porque é isso, a gente, dependendo do que a gente come, a gente vai pensar uma coisa, a gente vai agir de um jeito. Eu acredito muito nisso, assim. O nosso intestino, ele é o nosso... Agora os cientistas já dizem que é o nosso... Não é nem o segundo, é o primeiro cérebro, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver, assim, a alimentação, o conhecimento, o corpo. Sem dúvida. E o quanto que esse processo com o corpo, ele vai também sustentando melhor as nossas emoções, né? Eu venho de uma escola de abordagem que a gente trabalha muito com o processamento do trauma nessas dimensões, corpo, mente, integração corpo-mente principalmente. Então, as pessoas que eu atendo, por exemplo, elas ficam muito assustadas quando elas chegam numa sessão de psicoterapia e eu pergunto como é a sua alimentação, como você dorme, que prática física você faz. Mas porque a ciência de trauma hoje a gente vê que um corpo menos inflamado, ele ajuda no processamento das nossas emoções e do nosso psiquismo. Não, com certeza. E você falou inflamado, e eu não tenho a menor dúvida que é uma alimentação que inflama, deixa a gente com a alma, com a energia mais inflamada mesmo, no sentido de mais agressivo, mais, né? Quando a pessoa está com raiva, a gente fala, nossa, está inflamada, tá... E é isso, a gente, e não sou eu que estou dizendo, mas estudos já apontam assim, a relação entre o consumo de uma dieta basicamente de produtos baseada, né, em produtos ultraprocessados e sentimentos e atitudes, né, como ansiedade, depressão, agressividade.
E eu acredito muito, assim, por isso que é muito importante que se pergunte sobre alimentação, porque você pode muitas vezes estar tratando ali a cabeça, os traumas, né, a psique, o psicológico da pessoa, mas a base, né, se não mudar, que é a comida, a alimentação, acho que fica difícil, tem que ter esse acompanhamento, a alimentação e a mente, né, precisam ser trabalhadas juntas, eu acredito. E acho que isso é algo que a ciência vem trazendo com muita força, né? Você citou e também está nos estudos das minhas pesquisas, assim, o quanto condições como ansiedade, como depressão são influenciadas pela alimentação, pelas nossas práticas físicas, pelo nosso cuidado também físico, quanto o corpo e mente estão integrados. Sim, né? Exatamente. E a gente está recuperando algo que não é novo. Os povos ancestrais já sabiam disso. Em algum momento a gente se perdeu disso, né? E você também é uma pessoa que fala com muito entusiasmo desses saberes ancestrais, né? Como é que esse interesse chega na sua vida? Por isso, eu acho que está lá atrás, né, que a gente estava falando sobre autenticidade. Eu gosto, eu sou muito questionadora, eu sou muito curiosa. Então, e também muito do que eu aprendi foi através das minhas experiências pessoais com o corpo. Eu quis aprender sobre alimentação. Por quê? Porque quando eu mudei a minha alimentação, me senti diferente, eu falei, opa, tem uma coisa aqui que eu quero aprender. Como é que o corpo pode... como eu posso pensar diferente, como eu posso agir diferente, como eu posso sentir diferente dependendo do que eu estou comendo. Eu queria entender essa funcionalidade dos alimentos. E aí, então eu sou movida por curiosidade. E acho que, né, quando eu comecei a estudar sobre alimentação, eu praticava yoga e aí eu enveredei para a medicina ayurvédica, para nutrição ayurvédica, que estava ali, né, junto englobava ali a yoga e tal. E pelo meu pai também ter sido macrobiótico muito tempo, eu estudei macrobiótica, então eu gosto das tradições, assim, eu acho que a gente tem muito que aprender com elas e sair desse modelo, né, cartesiano, muito... Eu adoro a ciência, adoro tecnologia, adoro os avanços, mas eu acho que a gente pode e deve aprender muito com as tradições que integrais, né, que olham o ser humano de uma forma integral, né, corpo, mente e espírito, exatamente isso que você trouxe. E, né, o modelo cartesiano, ele enxerga o corpo simplesmente como uma máquina, né, como se qualquer pecinha ali você só ajusta, você mexe e conserta. Não. Às vezes, para você curar um problema no seu joelho, você vai ter que trabalhar o ombro, sabe? O quadril. Entende? O problema não é tão mecânico e específico. Eu acho que é isso. Tem essa... Eu gosto do aspecto da subjetividade das medicinas e filosofias tradicionais, ancestrais. Eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa que me interesso muito também, assim, pelos saberes ancestrais e sou uma pessoa de ciência, né? Assim, a minha linha de atuação no trauma é muito baseada na neurociência e na neurobiologia interpessoal, que são ciências que vêm se aproximando desses saberes. Vem estudando muito yoga, a gente tem estudos lindos sobre o yoga para autoconhecimento, enquanto filosofia, né? Não só as asanas. Para processamento, né, de experiências psíquicas, junto com coisas que você trouxe da sua história, como junto com a terapia, com a leitura e tudo aquilo que a gente sabe que engloba o autoconhecimento. São muitos caminhos, né, para levar ao autoconhecimento. Mas as tradições, eu acho que hoje a gente também na ciência começa a entender que lá atrás já se sabia de alguma coisa que com a desconexão corpo-mente que foi acontecendo ao longo da história, até chegar lá em Descartes, penso, logo existo. Exato. Os neurocientistas modernos dizem, sinto, logo existo. Eles falam que a emoção é uma experiência do corpo e que vem antes da razão. É uma bússola de orientação interna. Olha, é maravilhoso. É isso que você estava falando da ciência, né? O
o professor Kikuchi, que era o mestre macrobiótico do meu pai, ele sempre dizia que toda doença começa no intestino. Sempre dizia isso. E agora a ciência já confirma, né, digamos assim. Mas é algo que, né, na medicina chinesa, isso também já é sabido há muito tempo. Sem dúvida. Então, é muito interessante. E muitas vezes é o que nos permite fazer mergulhos profundos. Você ter um corpo que sustenta as suas emoções nos permite, inclusive, fazer mergulhos profundos de autoconhecimento. Para sustentar, como coisas que você falou, o desconforto de desagradar. Então, se eu consigo sustentar fisicamente esse desconforto, eu consigo ir para coisas muito mais profundas do eu, das minhas sensações, das minhas emoções, dos limites que eu tenho que colocar nas minhas relações. Mas antes de falar de relação, eu queria te perguntar uma outra coisa ainda sobre o seu trabalho com alimentação, porque a gente falou muitas coisas que eu também me identifico com relação à alimentação, mas talvez uma das coisas que as pessoas que estão nos assistindo pensem é ter uma alimentação saudável num país como o Brasil não é acessível. O que você diz sobre isso? Comer bem, infelizmente, aqui não é uma escolha, né? Se tornou um privilégio. Então, a gente precisa trabalhar a democratização dessa alimentação e é até uma crítica, muitas vezes, que eu faço de um equívoco que o movimento pela alimentação saudável comete, muitas vezes, que é culpar a pessoa por um problema que não foi ela que criou. Entende? Quando você critica, por exemplo, uma mãe que sai para trabalhar, mora na periferia, por exemplo, pega 2 horas de transporte, chega em casa na dupla ou tripla jornada de trabalho e abre um pacote de biscoito para alimentar a família. Aí essa mulher, ela olha, o filho está desnutrido, o marido está diabético, a irmã está obesa e a culpa é dela? Não, né? A culpa não é dela, é porque o sistema faz com que aquilo seja a única coisa que caiba no tempo e no bolso dela, para ela alimentar a família. Então, eu acho que a gente precisa de muitas políticas ainda, a gente precisa avançar em muitas questões para tornar a alimentação saudável acessível. Sabe? A gente precisa dar acesso às pessoas ao conhecimento, para as pessoas saberem por que elas devem consumir mais alimentos frescos, alimentos in natura, né, comida de panela, do que ultraprocessados, né? Por que as pessoas precisam saber que os ultraprocessados fazem mal à saúde, as pessoas precisam ter acesso físico a esses alimentos, achar esses alimentos, porque muitas pessoas moram em desertos alimentares, por exemplo, onde é muito difícil encontrar produtos in natura, por exemplo. E, às vezes, tem uma oferta super ostensiva de redes de fast food, de produtos... De pacotinhos. Eles estão em todos os lugares. Você vai, assim, na farmácia, você acha um ultraprocessado. É muito palatável, né, Muito palatável. Então, as pessoas precisam ter poder aquisitivo, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar a comida boa, né? Porque as pessoas passam fome, né? A fome é derivado da pobreza. As pessoas passam fome porque não têm dinheiro para comprar comida. E o acesso a direitos básicos, como saneamento básico, água. A gente precisa de água para cozinhar. Então, e tempo, né? As pessoas também precisam de tempo. Então, né, respondendo assim a sua pergunta, é um grande desafio para o Brasil, mas eu acho que a gente tem políticas públicas boas que ajudam muito a tornar a alimentação e a alimentação saudável mais acessível. A gente vê isso né, depois que o Lula entrou, por exemplo, e reconstituiu ali as políticas públicas. Só com a retomada de algumas políticas, a gente conseguiu tirar mais de 20 milhões de pessoas da fome, por exemplo. Então, eu acho que temos caminhos, é difícil, mas é possível. Essa que é a questão. E eu acho que a gente já está num patamar também que entendemos que não basta só alimentar as pessoas.
temos que alimentar com comida de qualidade, porque os ultraprocessados estão matando. Né, os ultraprocessados, estudos já mostram, assim, no Brasil hoje, 57 mil pessoas morrem por ano por causa dos produtos ultraprocessados. Né? Você traz esses dados no seu livro, né? Sim. Eu fiquei bastante impactada com esses dados. E é muito triste, porque, né, para essas pessoas, essas famílias que só têm acesso a esse tipo de alimento, é um genocídio silencioso, né, que a gente está vivendo, né? Porque se não tem outra opção, né, e a única opção é a que está tirando qualidade de vida das pessoas, adoecendo as pessoas, matando as pessoas, é perigoso. Então a gente precisa dar a oportunidade para que todos possam escolher o que comer e não ter como única opção uma comida que adoece. E é isso que está acontecendo. No Brasil, hoje, a gente sabe que 70% das mortes são decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis. Câncer, diabetes, obesidade. Hipertensão. Doenças do coração e tudo mais. E que essas doenças, elas estão muito relacionadas ao nosso estilo de vida, e também à nossa alimentação. Então, se a gente pode, né, prevenir essas doenças através, né, por meio da alimentação, isso é maravilhoso. Então, a gente precisa dar acesso às pessoas a uma boa alimentação, porque é uma questão de saúde pública. A gente pode evitar muitas mortes com a base da alimentação sendo uma alimentação saudável. Eu acho isso muito... É tão lindo isso, é o cuidado... É o cuidado com afeto, sabe? Sim. E é uma ferramenta poderosa, muito né, Bela? poderosa. Que é isso, muda realmente a vida. A gente está falando de um lugar também de muita experiência, você da sua experiência pessoal, a minha própria experiência com a mudança de estilo de vida, que passou pela alimentação, passou pela atividade física, sendo psicoterapeuta, e eu vejo isso acontecer na minha clínica também. E eu acho que tem um lugar que eu percebo que é dessa ida para as vozes coletivas. A impressão que tenho é que quando a gente esbarra no autoconhecimento, necessariamente a gente vai para o coletivo, sabe? Porque eu tenho feito muito essa fala sobre saúde mental, porque a gente começou a produzir mais conhecimento sobre saúde mental, talvez não tanto produzir mais, mas difundir mais, né? Se conversa mais sobre saúde mental hoje do que há 23 anos atrás, quando eu saí da faculdade de psicologia, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes com abordagem culpabilizante. Tome o seu remédio, faça a sua terapia e não me conte seus problemas. Exato. Ou resolva o seu defeito de fábrica, como se o adoecimento, o sofrimento psíquico fosse um problema do indivíduo. E, na grande maioria das vezes, são tipologias do sofrimento humano que envolvem o individual, o coletivo, o social, a organização social. Exatamente, exatamente. Então não dá para você ir para um caminho de autoconhecimento, necessariamente você vai voltar para o coletivo, para o outro, né? Exatamente. A gente é uma... Agora eu vou voltar um pouquinho a algumas casas do que a gente estava dizendo, porque vou fazer um paralelo entre o nosso... Quando eu disse que a doença começa no intestino, vou fazer um paralelo do intestino com o solo da terra. Tá. Porque a gente, né, no nosso intestino, tem a microbiota, né? São muitas trilhões de bactérias que vivem ali, que são fundamentais para a gente poder absorver tudo aquilo que é de bom para manter a gente, né, os nossos nutrientes e manter a gente vivo. Então, quando há uma desbiose, né, dessas bactérias, as doenças aparecem, né, doenças autoimunes e muitas outras, degenerativas. Acontece tudo ali. Então, a gente precisa alimentar bem essas bactérias, né? E alimentos com fibras são fundamentais porque
alimentam enfim, a microbiota. E aí, quando comecei a trabalhar na terra, com agrofloresta e tal, na agrofloresta tem a bananeira, ela é uma das árvores, a planta musa, assim, porque quando a gente corta o pseudotronco da bananeira, a gente bota no chão, na terra, e aquilo ali vai se decompondo e vai virando matéria orgânica. E a gente chama aquilo de biomassa, né? A biomassa da banana, da bananeira. E quando um dos alimentos mais ricos assim para o nosso intestino, que alimenta essas bactérias, que tem muitos pré-bióticos, que são alimentos, né, tipo fibras que vão alimentar essas bactérias importantes para o nosso intestino, é a biomassa de banana verde. Então, tipo, a bananeira é tão importante para o sistema, para a terra, para o solo, porque né, vai se degradando ali e vai se decompondo e vai alimentando as bactérias e os micro-organismos que estão naquele solo. E aquilo, a gente tem, então, um solo rico, nutrido, que vai fornecer nutrientes para a gente, quando botar uma semente ali, crescer e prosperar e dar alimento para a gente. Então, assim, quando a gente coloca a bananeira no solo, a gente está alimentando aquele solo e a biomassa de banana, o nosso intestino. Então, eu faço esse paralelo. Somos um micro indivíduo nesse macrocosmo, sabe? Macro, né? Não sei se você conseguiu entender. Eu acho que sim, Vocês conseguiram entender ou tipo, foi muito viagem? Não, eu acho que sim. Essa ideia de que somos individuais, mas a gente está conectado com completamente tudo conectados ao nosso redor. Exatamente. E não só com as outras pessoas, mas com a natureza. E que talvez a nossa saída da natureza para as cidades, aí pensando em história da humanidade, né, assim, estávamos lá, tataravós das cavernas, no grupo de coletores e caçadores, nômades, e de repente a gente começa a se juntar em comunidades e manipular o ambiente, ao invés de se mudar. Exatamente. Né? E aí exatamente. manipular o ambiente, aí mudar a nossa relação com a natureza, vamos para as cidades, a gente vai perdendo um pouco dessa relação e se desconectando de que somos parte da natureza. Exatamente. Nós não estamos na natureza, nós somos parte da natureza. Por isso que eu fiz esse paralelo, parece uma viagem, mas não é, assim, de verdade. O solo é tão importante para a Terra, para o planeta Terra, né, e o nosso intestino, que seria o nosso solo, o solo do humano, muito importante para a gente. Eu acho isso, assim, uma percepção simples, sabe, mas ao mesmo tempo é importante a gente saber, faz com que a gente entenda que a gente é parte, sabe? Somos parte da natureza. E acho que muitas das doenças, né, de hoje em dia, da vida moderna, se dá por essa desconexão, né? A desconexão do homem com a natureza. E aí a gente, quando se integra, entende... Eu não estou falando a gente precisa necessariamente estar morando no meio do mato. Não, mas é uma conexão mesmo de alma, sabe? Sim. De sentir que fazemos parte. E talvez de mudar essa relação, né? A relação virou, não é mais uma relação predatória, mas é uma relação... Exatamente, de controle. Que, né? Vira outra com a natureza e vira outra com as pessoas, né? Assim. E aí a gente percebe que aí a gente fica com menos medo dos ciclos naturais, né? A gente fica com menos medo do caos, a gente entende que a natureza tem o seu ciclo e a gente também, às vezes a gente está, né? Um dia a gente está mais para cima, outro dia a gente está mais para baixo, um dia a gente está mais introvertido, melancólico, outro dia a gente está mais expansivo e isso acontece na natureza, né? A lua tem as suas fases, o mar tem as suas marés, as coisas... Tem os seus, enfim, os seus ciclos. E viver assim, aceitar isso, tolerar isso,
aceitar o desconforto da mudança, é maravilhoso. Muda a forma de levar a vida, né, Bela? Dá leveza. Dá leveza pra vida. Eu acredito muito nisso. Enquanto você falava sobre a natureza, eu estava rememorando aqui algumas coisas que a neurociência já traz também, de estudos muito bonitos, assim, do quanto a natureza é importante na regulação emocional. Assim, contato com a natureza, a gente já tem estudos consistentes do quanto o contato com a natureza faz regulação emocional. E essa mudança, com essa conexão, acho que conexão é a palavra central do que você falou. Essa conexão vai nos permitindo lidar com os nossos desconfortos, inclusive com as nossas angústias, porque o humano é um ser angustiado. Exato. Né? De onde viemos para onde vamos, somos seres angustiados. Então, quando a gente começa a se entender nesses ciclos, entender que o desconforto ele é uma parte do processo e que a gente não precisa anestesiar correndo, que é uma coisa também da vida moderna, querer anestesiar correndo os desconfortos, né? Isso vai trazendo uma outra qualidade de vida, um outro contato, né? Sim. E a gente come as nossas emoções também, né, Bela? Ah, com certeza. Com certeza. A relação com o alimento também diz muito da nossa regulação emocional. Né? Bastante. O que eu estava falando tudo da microbiota. Mas é verdade, assim, ela é muito importante porque, dependendo mesmo do que a gente come, a gente pode criar uma desregulação dessa microbiota que pode levar a problemas, né, e questões e doenças ligadas ao sistema nervoso. Então, a gente realmente é afetado emocionalmente pelo que a gente come. Os mecanismos na ciência moderna ainda não estão muito definidos, né, de como exatamente isso acontece, né, como que mexe com os hormônios, com a serotonina, com a dopamina, ainda não tem estudos que apontam exatamente o funcionamento disso, mas a gente já sabe que mexe, a gente já sabe que influencia, e as medicinas tradicionais já apontam, já falam disso desde sempre. Então, é muito interessante, assim, por isso que é importante a gente, por exemplo, nas escolas, né, dar uma alimentação adequada e saudável para as crianças. Eu não tenho a menor dúvida de que muitas vezes a agressividade, a violência que se instaura ali poderia ser amenizada com uma alimentação melhor. E com alimentação também, porque a gente ainda vive num país que muitas crianças ainda passam fome. Né? Imagina, como que a gente não fica quando a gente está com fome? Como que a gente não se agrava, né? Inflama. Os níveis de estresse vão ficando cronificados. Exatamente. Né? Que está tudo interligado, é o que a gente falou antes, né? Quando você fala da irritabilidade na criança e da alimentação. O estresse crônico, ele vai deixando o corpo mais inflamado e a alimentação de ultraprocessados mais ainda. Ou seja, vira um ciclo que se fecha nele mesmo. É tipo a geração do quarto, né? Fechado ali, jogando videogame, comendo biscoitinho de pacotinho. É um ciclo vicioso. E aí, aquele ser humano, aquela criança, ela vai se inflamando, ela vai ficando... se expondo a muitas vezes jogos violentos e comidas que agravam essas emoções, assim, a receita para dar ruim, né? É a receita. E a gente está vendo dar ruim. Né? A gente está vendo. A gente está vendo. E aí eu puxo um outro assunto que eu já tenho te visto falar muito, que é sobre essa era da hiperprodutividade, da gente fazer muitas coisas. A gente conversava um pouquinho sobre isso antes de começar a gravação. Você é uma pessoa que faz muitas coisas, eu também, mas na minha pesquisa eu fiquei ainda mais impressionada com o tanto de projeto que você
se envolve e desenvolve, né? Para além do que talvez seja de conhecimento do grande público, dos programas de TV. Você participa de vários projetos, né? O Bela Criança, o Instituto. Vamos falar um pouquinho do Instituto? Sim. Comida e Cultura? Me fala um pouquinho do que é o Instituto. O Instituto é um instituto que a gente dá aulas, a gente forma educadores, né? Professores e professoras, merendeiras, nas escolas com conteúdo de educação alimentar para que isso seja passado para as crianças dentro da escola, né? Seja inserido ali no currículo escolar. E é muito lindo, é muito impressionante de ver não só a transformação na ponta, né, nas crianças ali que estão aprendendo sobre comida, sobre alimentação, sobre o sistema alimentar, fazendo as conexões entre, né, produtos ultraprocessados e o clima, por exemplo, o meio ambiente. Né, eu falo que é educação alimentar, mas é uma educação alimentar e ambiental, porque a gente toca muito na questão ambiental. Então, é muito lindo de ver o efeito na ponta, nas crianças, mas a transformação que se dá também em cada indivíduo, cada professor, professora, merendeira que é tocado com o nosso conteúdo. É tão gostoso de ver. É muito lindo o resgate de histórias, de receitas, né, as memórias de infância de cada uma delas em relação à alimentação, a troca, as conversas, a sensação de pertencimento. É muito lindo, Diane, é impressionante. E esse instituto ele nasceu com um propósito, com um intuito, e com a grande vontade de fazer com que a educação alimentar ela se torne mesmo uma disciplina, sabe? Nas escolas, para que as crianças tenham acesso a esse conhecimento e para que a gente não roube delas um futuro onde... O futuro não roube delas a possibilidade delas gostarem de comer bem. Porque sim, isso que faz muita diferença isso no começo da vida, né? Na primeira fase da vida, né? É assim, algo que a gente precisa começar a enxergar a educação alimentar como, sabe, um direito da criança, porque é o que você falou, quando a gente começa ali na introdução alimentar, a primeira infância, é fundamental que a criança seja exposta ali a diferentes, né, texturas, sabores, que a gente abra o leque, porque, e até, né, assim, aos 7 anos de idade, isso vai formar a criança para o resto da vida. Então, é muito mais fácil você educar ali na base, nesse momento, e dê a chance para ela usar esse conhecimento, esses sabores, essas sensações, e leve isso para o resto da vida. Porque é mais fácil a gente educar na infância do que chegar na fase adulta e ter que se reeducar, né, de novo, assim. Eu falo, às vezes eu estou dando aulas e palestras e eu pergunto para as pessoas, quem aqui, adultos, né? Quem aqui não gosta de frutas, legumes, verduras e tal? Algumas levantam a mão, assim, meio ressabidas, sabe? Eu falo, sem julgamentos. Mas aí levanta a mão e falo, então você gostaria de gostar de uma salada? Se eu botasse uma salada na sua frente, você gostaria de ter prazer em comer? Sim. Mas isso foi sequestrado dela lá atrás. Entende? Então, eu acho que é devolver isso para... Na verdade, na infância não é nem devolver, é dar a chance, dar a oportunidade das crianças crescerem assim. E desse crescimento... E dá certo. E desse crescimento integral que a gente falou, né? Corpo, mente, com autoconhecimento, que diminui uma série de sofrimentos físicos e psíquicos que a gente vive. E como fazer tantas coisas? Então, tem o Instituto. Vocês vão às escolas ou as pessoas se cadastram só para a gente fechar o Instituto? Como é que as pessoas chegam ao Instituto? Ao Instituto, então, através do site, institutocomidaecultura.com.br. E aí a gente
A gente dá aula híbrido. A gente tem agora uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, a gente usa o prédiozinho, a cozinha lá da Faculdade de Saúde Pública da USP para fazer as aulas práticas, mas a maior parte delas é online. E aí a gente não está só em São Paulo, a gente está já em outros estados, a gente está chegando na Bahia, que eu estou muito feliz. Que bom. Mas, então, a gente faz sempre a parceria com a Secretaria de Educação do município ou do estado. E aí, assim, eu vou falar para professores e professoras que queiram, né, o trabalho do nosso instituto, fala com a direção da escola para chamar a gente. É isso mesmo. Para a gente poder... E aí, Bela tem o instituto, faz programa de TV, faz programa de rádio, escreve um bocado de livro. O seu livro foi lançado em francês agora ou você relançou ele em francês agora? Ou ele está sendo lançado agora? Não, ele foi lançado ano passado em francês. E eu fui há pouquíssimo tempo para a França. Estávamos lá em Paris. Exatamente. Você estava lá? Não, você. Tá. Quando eu falei com você, recentemente, você estava lá. Exatamente. Então, e aí eu fui lançar ele agora. Porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer o lançamento quando ele foi lá ainda. Foi lançado. E por que em francês? Por que Paris? Tem algum motivo específico? Porque a editora Paula, por conta da editora. Ela é muito maravilhada assim pelo Brasil e, enfim, principalmente mulheres. Ela edita muito livro de mulheres pensantes brasileiras e ela escolheu o meu livro como um deles. Como ser uma mulher pensante brasileira que faz tudo o que você faz e se manter saudável nessa pressão por hiperprodutividade que eu falei lá atrás, vou voltar agora. Você sente essa pressão? Você se permite descansar? Como é essa relação com essa vida moderna? Sim. Em que parece que a gente está sempre atrasada, correndo atrás de alguma coisa? É muito difícil, porque a minha autoestima, ela está muito relacionada ao trabalho. E por ter sido, né, criada e ter tido essa síndrome, né, da menina boa e não querer desagradar, eu tinha muita dificuldade de dizer não, e principalmente para trabalho, porque é como se eu tivesse sempre trabalhando e sempre produzindo e entregando e fazendo as coisas bem feitas e tal, isso me validava. Então, perder isso era como se eu perdesse valor. Perdesse... E aí eu falei, opa, não, eu não vou colocar o meu valor só no meu trabalho. Eu sou muito maior do que o meu trabalho. Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou mulher, eu sou companheira, e eu posso também querer ser nada, sabe? E só existir. Descansar, existir. Então, assim, é uma crença, né, que a gente tem que ir se desfazendo aos poucos dela, mas eu estou conseguindo, assim, de me libertar da pressão de ter que me validar pelo trabalho, pelo esforço, pela entrega, pela sobrecarga, principalmente. Porque eu faço muita coisa, sempre fiz muita coisa, e esse foi o meu modus operandi. E aí, quando eu entendi que dá para fazer menos, dá para você continuar trabalhando, mas num ritmo e num nível que, para mim, faz mais sentido, me dá conforto. Isso é maravilhoso, foi libertador para mim poder chegar nesse lugar, mas era muito difícil, porque, olha, eu vou até assim, agora me abrindo para o divã aqui, me abrindo, porque é impressionante, assim, parecia que eu só dava valor para as minhas conquistas, se tivesse sido feita com muito esforço e sacrifício. Então, assim, agora eu tô bem, eu tô num ritmo, assim, ainda que eu quero ainda diminuir, ainda intenso, mas eu quero diminuir mais, mas já melhor. Eu tô me sentindo confortável. Agora, minha pergunta para você é: como dar valor
ao meu trabalho, à minha entrega, me sentindo bem, me sentindo confortável, sem ter que me sentir que eu estou me sacrificando? Como? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Da nossa sociedade moderna. Mas acho que eu posso propor algumas reflexões sobre isso, porque, eu acho que realmente estamos numa sociedade que coloca no trabalho, muitas vezes, a validação da pessoa. Então, estamos numa sociedade de produção. Que valoriza muito. E do cansaço, né? Qual é o nome dele? Que escreveu a Sociedade... Sociedade do Cansaço Sociedade mesmo, do Cansaço, né? Também me deu branco agora, mas Sociedade do Cansaço mesmo, é exatamente isso. E estamos numa sociedade de produção, onde o trabalho ganhar esse valor, ele também faz parte dessa máquina que nos coloca produzindo mais, trabalhando mais. E tudo isso tem a ver com o que falamos na medida em que a gente vai subindo níveis de estresse, se desconectando da gente, porque o humano conectado consigo atende suas necessidades. A necessidade de descanso, a necessidade de alimento, de movimento, a necessidade de afeto, a necessidade da relação. Então, numa sociedade de produção como a nossa, nós fomos nos desconectando e fomos sendo ensinadas e ensinados que você tem que oferecer o seu melhor para o trabalho e as suas sobras para as outras áreas da sua vida. Verdade, nossa. E aí isso é uma grande encruzilhada que nós nos encontramos na sociedade moderna, que é pensar o trabalho apenas como uma das dimensões da nossa vida. Não à toa, assim, uma das minhas linhas de trabalho é o estresse no trabalho, né? Uma das minhas linhas de pesquisa, burnout, ansiedade, depressão ligadas às relações de trabalho. E não à toa, a saúde mental no trabalho é uma das grandes preocupações atualmente da vida moderna, porque as pessoas estão adoecendo mais em função da relação de produção com as suas atividades. E isso atinge todo mundo, e não tem a ver com você gostar ou não gostar do seu trabalho. Sim. Não passa por aí. Então, eu acho que nós precisamos discutir, quando você me pergunta sobre caminhos, eu penso que nós realmente precisamos discutir formas de mudar a relação com a produtividade, com a criatividade e com a saúde mental, para que essas coisas possam coexistir. Que hoje até o descanso é produtivo. Até o descanso é produtivo. Né? Até o descanso está na agenda, às vezes. E o fato de... O ócio... O ócio produtivo. O ócio produtivo, assim, porque o ócio criativo e a criatividade já viram uma produção. Então, o ócio já virou produtivo. Uma etapa para fazer alguma coisa. Exatamente. Você está ali descansando, olhando para o teto, ou lendo um livro, já pensando, o que eu posso falar sobre isso? O que eu posso... É sempre a cabeça pensando sobre como utilizar aquilo. Tudo tem que ter uma utilidade. Exatamente. Nada mais pode ser inútil. Exatamente. Assim, tipo... Pelo amor de Deus, praticar o nadismo, não fazer nada. Agora eu acho que eu vou no mantra. Posso praticar a inutilidade. Posso ser inútil. E sem culpa. Acho que vai ser esse... Porque... Mas então, como não sentir culpa? E aí eu acho que o processo de autoconhecimento, ele faz diferença. Acho que tem muito do que nós falamos aqui, precisa ser mais acessível para as pessoas. Porque a grande questão é, a gente não tem como cobrar de alguém que precisa se matar de trabalhar, que ela tenha tempo para pensar sobre a vida, para pensar sobre si, para melhorar a qualidade das suas relações. Então, é algo que exige medidas individuais de cada pessoa, da sua busca, da sua conexão, que tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho, da sua conexão, daquilo que te alimenta a alma e não só a mesa. E aí eu acho que isso é um processo de autoconhecimento que nos leva a pensar, para que eu estou nessa existência? É só para trabalhar, né? Acordar, trabalhar, dormir, pagar minhas contas e ir embora? Assim, qual a diferença entre o momento que vai ter do humano, na hora entre o que ele chegou nessa existência e quando eu me for, que não sabemos qual é esse momento? Assim, o que eu quero que mude nessa travessia da minha chegada nessa existência para o fim dessa existência? Só que essas questões, elas exigem tempo, elas exigem qualidade de vida e um organismo sob estresse não consegue fazê-las. Então a gente precisa começar a pensar não só em ações individuais, mas em ações coletivas, organizacionais. As empresas precisam começar a falar
sobre qualidade de vida no trabalho, sobre mudança de relação com hiperprodutividade, com metas irreais. A gente precisa de medidas governamentais para mudar as relações trabalhistas, para que a gente possa ter esse tempo que é de existir e de desenvolvimento humano. Efetivamente, sim, de buscar os alimentos para a nossa alma. E aí, na história individual, quando a gente fala de um lugar que de certa forma é privilegiado, o lugar que a gente fala que a gente pode fazer já algumas escolhas, sim, porque nem todo mundo pode fazer escolhas, sim, ainda sobre trabalho, né? Aí eu acho que a gente passa por começar a buscar quem eu sou sem esse trabalho. Se a Bela não fosse a chefe de cozinha, quem seria eu sem esse trabalho? Aí acho que a gente mergulha nas perguntas mais profundas da existência, né? Assim, como eu posso ser suficiente sendo quem sou? Como eu posso, sim, caminhar pela vida com a dignidade de ser quem eu sou? Sim. Simplesmente. E quando eu estou produzindo, eu estou deixando um legado para alguém, para alguma coisa, mas quando eu não estou produzindo, é suficiente ser, sim, quem eu sou. Exato. Isso é muito maravilhoso. Ai, a minha cabeça que está borbulhando, eu não sei nem por onde começar. De verdade, porque eu até falei isso uma vez numa entrevista, e que quando eu comecei a escrever esse livro e pensar sobre o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, e colocar e enxergar isso como um trabalho, olha que absurdo, mas só o fato de eu muitas vezes estar em casa, né, cuidando da criança, posso passar um dia sem produzir nada para fora, mas sentindo que quando eu olhei para o trabalho doméstico, falei, cara, isso é trabalho. Então, assim, cuidar da casa já é muito. Você tirar o lixo, cozinhar, lavar roupa, é trabalho e é, assim, um dos trabalhos mais importantes da nossa sociedade, porque sem esse trabalho nada funciona. Nem o tempo para pensar, para se desenvolver humanamente seria possível. Não tem, são necessidades básicas que a gente precisa sempre. E aí então, isso aqui é produtivo. Então, eu posso me sentir bem, eu posso me sentir produtiva estando em casa sem fazer nada. Aí eu falei, gente, mas que justificativa... Sem fazer nada, educando as crianças. Exatamente, fazendo tudo isso. Mas eu falei, gente, que justificativa... Olha, o que eu tive que achar produtividade... Em algum lugar. Assim, por mais que a sociedade não enxergue o trabalho doméstico como produtivo, porque ele não gera capital diretamente, mas é o que gera. Isso já foi valorado, inclusive, são 11 trilhões de dólares por ano que a gente gera, 13% do PIB mundial, apesar de não ser considerado, né, um trabalho produtivo. Para mim, eu enxerguei a produtividade ali para justificar o meu não fazer nada. De não fazer nada. O meu não fazer nada. Olha que absurdo! Exatamente. E que eu acho que tem muito a ver com um lugar de uma angústia que é aprendida nas relações, de que ser quem a gente é não é suficiente, das nossas insuficiências. Exato. Do lidar. Então, para ter o direito ao descanso, para existir numa relação simplesmente sem precisar ser útil naquela relação, eu preciso estar fazendo algo. E isso tem uma questão de personalidade também, né? Porque eu tenho amigas, amigos que são mais relax, assim. Eu acho que tem uma combinação de coisas. Eu acho que vai unir aí uma combinação de algo que é da essência, da personalidade, com como aquela pessoa aprendeu o seu valor desde muito cedo. Desde com quem fez o seu papel de pai, mãe, cuidador, quem fez esse papel da família, e como aquela pessoa foi se entendendo. Lembra, a gente começou lá a nossa conversa falando do olhar do outro. Então a gente também cria identidade no olhar do outro. Sim. Né? E muitas vezes é nesse olhar do outro, e principalmente nos primeiros olhares que moldam ali a base de como a gente se relaciona com a gente, com o mundo, esse olhar do outro vai moldando o que eu me permito, o que eu mereço, né? Muito se roda na internet essa ideia de eu mereço tal coisa. E eu falo, gente, se você merece é porque você precisa fazer alguma coisa para. Então, quando você usou hoje em alguma coisa, a criança tem o direito, para mim é alguma coisa mais interessante, né? Eu tenho o direito de descansar.
Eu tenho o direito de ter uma boa relação. Eu tenho o direito de ser quem eu sou. Mas você acha que isso é possível vivendo ainda num sistema econômico capitalista? Eu acho que é o desafio que a gente tem na encruzilhada da vida moderna atual. Por quê? Por causa do sistema de produção, por causa da tecnologia que está ocupando lugares que nos fazem perder essas habilidades relacionais, emocionais, e vai nos tornando com uma sensação de cada vez mais inadequação. Sim. E aí essa sensação de inadequação muitas vezes vai se refletir na ideia da produtividade que você falou. Quando você fala, eu tenho amigos que são mais relax no trabalho. Tem um aprendizado aí de que eu não preciso estar fazendo para receber afeto, atenção, amor. No final das contas, a gente está falando de medo do desamparo. E esse medo do desamparo... Gente, a gente podia vamos nos dar as mãos para não fazer nada. Vamos não fazer nada juntos, né? Acho que a sociedade está precisando disso. No final das contas, a gente está falando de medo do desamparo. E esse desamparo, muitas vezes, parece ser mais resolvido ali na relação com o trabalho, me sinto amparado. Ou, às vezes, na relação pessoal. Tem muitas pessoas que não conseguem descansar nos relacionamentos. Eu preciso estar sempre fazendo algo pelo outro naquele relacionamento, senão eu não consigo me sentir bem naquele relacionamento. Em última instância, estamos falando de uma ferida muito primordial nossa, do humano, que é o medo do desamparo. E às vezes ele vai ser maior ou menor em algumas pessoas, e tem um processo que pode ser aprendido, felizmente o que a gente aprendeu pode ser desaprendido, reaprendido, que é buscar o amparo em si, no autoconhecimento e nas relações de afeto saudáveis. Né? É um desafio da vida moderna, eu acho que a gente está num momento delicadíssimo em relação a isso, porque o mundo nos cobra cada vez mais performance. Exato. A gente tem que estar sempre performando, né? Isso é um absurdo. E por que o descansar não pode ser uma performance, né? E que leva, muitas vezes, para um relaxamento, aí volto para a palavra segurança do começo da nossa conversa, um relaxamento que processa as nossas dores, que processa os nossos traumas, que nos dá segurança, né, para essa dignidade de existir. Quando você falou de performance, é engraçado, né? As pessoas estão sempre buscando, sempre atrás de alguma coisa, sempre consumindo alguma coisa, ou material ou, né, cognitiva, assim, tem que ler, tem que saber de tudo o tempo todo, todas as notícias, todos os filmes, todos os livros, todos os não sei o que, os autores. Você tem que estar sempre abastecida. E isso também, você acha que não empanturra? Não dá às vezes a gente não tem que só ser, só descansar para poder elaborar, para poder digerir tudo isso? Tem uma autora, você falando isso me lembrou de uma autora que chama Thema Bryant, da ciência do trauma, da ciência moderna de trauma. E ela fala muito desse estado de hipervigilância que a gente atinge muitas vezes a partir de experiências traumáticas, mas que nós estamos, de uma forma geral na vida moderna, aprendendo a viver em hipervigilância, sempre em estado de alerta. E com isso a gente se acostuma com uma bioquímica de estimulação e de estresse que muitas vezes vai nos fazer confundir paz com tédio. Que vai fazer com que nós sintamos desconforto quando tudo vai bem. Então, é isso. E você voltou na minha questão. Eu tô conseguindo, assim, achando um lugar de trabalho, produtividade e entrega confortável para mim, como pessoa, onde eu consigo ser, ao mesmo tempo, encaixar todas as pecinhas, sabe? Equilibrar todos os pratinhos, maternidade, né? o trabalho, a amizade, os afetos, o cuidado enfim, com a minha horta, o cozinhar. Eu tô em algum lugar conseguindo isso e me sentindo bem, confortável. Mas aí vem o medo, a culpa, ou a sensação de não poder me sentir assim. Isso é o trauma, isso é o processamento do trauma. Eu digo muito que culpa e vergonha são as colas do trauma em nós. O medo é a emoção principal no trauma. Né? Porque o trauma é algo que nos pega de surpresa
eleva uma emoção e que vai causando uma resposta de estresse e que a gente cria uma imagem daquilo. Uma imagem de como nos relacionamos com a gente e com o mundo. Voltamos lá para a inadequação. Muitas vezes o trauma nos faz... E não precisa ser o trauma, eu não estou falando aqui, minha gente, de um trauma, uma coisa específica, extraordinária, uma violência, negligência, abuso, que são experiências traumáticas, são experiências potencialmente traumáticas, extraordinárias e que podem estar na história de algumas pessoas ou não, mas o trauma ele faz parte da vida, ele é ordinário da vida e não o extraordinário da vida. Né? São essas experiências desafiadoras que muitas vezes não temos recursos para lidar com elas, interno nem externo, e que nos colocam nesse estado de alerta e que criam em nós uma narrativa sobre nós mesmos e sobre o mundo. E aí, o que cola essa narrativa em nós de que eu preciso estar sempre trabalhando? Culpa e vergonha são as emoções que colam o trauma em nós, que fazem ele ser revivido no presente, o tempo todo. Às vezes uma coisa que aconteceu lá no passado, às vezes um momento que lá atrás eu me senti inadequada porque eu estava sem fazer nada, ou porque eu vi um modelo que era o modelo que era validado porque sempre estava fazendo muito. E aí você numa família que faz muita eu sou coisa... filha de duas máquinas, eu falo, gente, meu pai e minha mãe são duas potências, assim, máquinas, fazem... Meu pai agora com 83 anos, fazendo uma turnê gigantesca, trabalhando pra caramba, ama trabalhar. A minha mãe, esse furacão, e eu assim... Tô aqui correndo atrás. Bela Gil desconstruindo. Todo mundo queria nascer na família Gil, mas tem ônus também, né, Bela? Tô correndo atrás. mas eu tô aprendendo também. a entender o meu ritmo. O seu ritmo. E se entender individual nessas relações de afeto. Eu acho que é disso que a gente está falando. Como a gente pode ser individual mantendo as nossas relações de afeto, mantendo o afeto ao nosso redor. Sim. E aí a Thema Bryant, ela traz essa reflexão pro macro, de como a gente está vivendo cada vez mais em hipervigilância. E aí, quando a gente relaxa, descansa, seja num relacionamento, seja assistindo TV, parece que isso tem alguma coisa errada, parece tédio. Aí eu vou buscar o filme mais excitante, eu vou buscar a série mais violência, eu quero a próxima festa, a próxima bebida, o próximo corpo. Porque é tudo muito fluido, muito líquido e acaba muito rápido, porque faz uma excitação. O sistema nervoso está aqui já, né? Trabalhando na excitação. Aí você dá um pouquinho de excitação, ele consome rápido. Sim. Então, se a gente não começa a baixar esse funcionamento, e aí eu acho que todos os caminhos que falamos até agora, você falou dos seus, você foi para terapia, para o yoga, para a mudança da alimentação, tudo que reconecta. Tudo que reconecta com uma sensação de que para mim, uma prática que realmente me ajuda nesse lugar, só que eu estou afastada dela tem um tempinho, é a meditação. Para mim também. A meditação é uma prática importante para mim. É muito maravilhosa, assim, parece clichê, mas, nossa, eu nunca me encontrei num lugar tão perfeito para me dar essa sensação de que só existir já é muito, sabe? De que tá tudo bem. De aceitar o não fazer nada, de aceitar... Porque você, para meditar, só o fato de você tirar 30 minutos do seu dia, do seu tempo, para isso, já é colocar isso em prática, essa crença em prática, de que você pode tirar 30 minutos só para respirar, né? E se não fazer com nada. Aqui e agora. E se conectar que eu acho que é outra coisa que agora. Tudo que falamos nos rouba. Por que o estresse, ele vai nos adoecendo também? Porque ele nos rouba da experiência do momento. Eu tô lá preocupada com as coisas que eu tenho por fazer, com coisas projetadas no futuro. Antes ou depois. Ou depois. Então, para mim, a meditação é esse lugar de conexão também com aqui e agora. Que te conecta com as suas sensações, que são uma voz das emoções. Com você sente assim que o mundo te abraça e que parece que você pega pelo colo, assim, o universo te coloca no colo, sabe? Eu sinto uma sensação de expansão mesmo, assim, né? De que e de que você pode ouvir essa voz sem palavras do seu corpo, das suas emoções, para usar de bússola na sua vida, fazer as suas escolhas. Bom. Eu acho que todos os caminhos de autoconhecimento, acho que a meditação também é um que eu me reconheço, porque eu tenho essa prática, a terapia, os estudos, as viagens, eu acho que eles vão fazendo um combo que nos leva de volta para dentro. Acho que é isso. O mundo moderno nos coloca, nos
busca para fora o tempo todo, nos leva para fora o tempo todo. Então, tudo que a gente leva para reconexão vai tornando as nossas escolhas melhores e tirando essas camadas de culpa, de vergonha, de inadequação que a gente vai aprendendo. Eu acho que a gente já deve estar muito perto do nosso tempo, não sei como é que estamos. Então, porque eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você. Tá uma delícia. Eu ficaria o resto do dia aqui conversando com você. Mas, como temos uma questão de tempo, e falamos de corpo, falamos de mente, de espírito, eu queria te perguntar, para a gente finalizar, o que alimenta a sua alma? Olha, o que alimenta a minha alma... Aí eu vou dizer... Ai, depois de tudo que a gente conversou, tô me sentindo assim... Ai... Pergunta difícil. Mas eu acho que... É porque eu ia voltar para a questão do conhecimento, assim, sabe? Eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de conhecer coisas novas, ideias novas. Isso realmente me alimenta, assim, alimenta a minha alma, expande a minha mente, sabe? Eu acho que tudo que faz a minha mente expandir, eu criar novas conexões, sabe? Novos conhecimentos, isso, me alimenta demais, assim. Mas aí, talvez isso caia para o lugar da produtividade, da utilidade, de me sentir útil em algum lugar. Então, eu queria dizer que o que alimenta a minha alma não vai ser essa resposta. Tá, você está elaborando. Eu estou elaborando. Você está elaborando. Eu sei. Sabe? O que alimenta a minha alma é conversar. E principalmente, eu vou voltar para um lugar que até me emociona. As minhas amizades. Tá no sofá de casa, conversando, comendo, bebendo com as minhas amigas, com os meus filhos, sabe? Com as crianças soltas. Esse lugar a casa jogada no sofá, com pessoas que me tocam, que me acolhem, que me interessam, conversando, falando, me abrindo, ouvindo. Eu poderia viver assim e nada mais. Como o amor nos emociona. Eu fiquei emocionada também. Como o amor emociona, né, Bela? Eu costumo dizer que não tem nada mais curativo para trauma do que bons vínculos. É isso, nutrir os vínculos. O que alimenta a minha alma é nutrir os meus vínculos. E ser nutrida, né? Pelos vínculos. O amor nos alimenta. Muito agradecida por esse momento de vínculo que me alimentou a alma. A mim também. Imensamente. Obrigada. Muito obrigada pela sua voz potente no mundo. Eu quero agradecer você também, aí do outro lado, que esteve com a gente nessa conversa. Aproveite para assinar o canal do podcast Alma Talks. Muito obrigada por mais esse episódio, minha gente.